Em Brasília, essa semana promete ser de muito trabalho, afinal, é a última semana antes do recesso legislativo. Agora, os integrantes do Congresso Nacional correm para aprovar, principalmente as pautas econômicas. A Câmara dos Deputados corre para tentar votar o projeto de ajuste fiscal e concluir a análise da reforma tributária. Enquanto isso, o Senado deve focar no orçamento e na dívida dos estados. Meu querido Elias, quero entender o seguinte: por que o Congresso passou o ano inteiro, faz umas CPIs de espetacularização da política e tem recesso em cima de recesso, é pausa para a festa junina, é pausa para o carnaval, pausa para não sei o quê, é pausa de julho mesmo, e aí deixa para votar tudo em dezembro, em uma semana. Aí eles acionam o modo turbo. Por quê? Elias Tavares. Vamos lá. Primeiro que a gente tem essa questão de coalizão no país que é muito ruim, é muitos partidos, e a gente tem um poder do legislativo muito grande, né? O nosso legislativo, ele tem um poder demais da conta. Então isso acontece exatamente isso. Você tem um Congresso que pega as pautas do Executivo e fala, peraí, se não conversar com a gente aqui, a gente não vai votar. E vai embarrigando, a ponto de chegar ao final do ano legislativo, aí cai a ficha. Fala, opa, peraí, a gente tem pautas, a sociedade civil está cobrando, e aí volta e aciona um modo turbo, como você bem colocou, né? E aí, evidentemente, que pautas que eram para estar muito mais avançadas de discussão, de apresentar para a sociedade, você acaba tendo esse retorno. Então, vai muito desse modus operandi. Quer dizer, olha, se não me der emenda, eu não voto, eu não discuto. Se não abrir um espaço no Executivo, porque tem isso também, né? A gente acaba vendo, olha, se não tiver reforma ministerial ano que vem, a gente não discute. Então, assim, é ano após ano. Isso não é a novidade, né? Isso aí a gente acompanha todos os anos no Congresso. Vai chegando no final do ano, vai começando a ficar o desespero dos deputados, dos senadores, e o Brasil mais uma vez patina, né? E aí parece que deixa justamente para a última semana, que é a hora que o pessoal já está mais preocupado com o Natal, com o Ano Novo, para que muita coisa aconteça ali, como a gente conhece, né, no termo político, da história dos jabutis, né? Isso Sim. É bem comum. Sabe que tem uma coincidência interessante aí, ô Diogo da Luz? Coincidência, assim, um acaso interessante. Coincidência? É que a gente estava sem emendas parlamentares por conta da decisão do STF, aquele rolo que estava faltando a publicidade, a transparência necessária, né? A AGU entrou com uma ação, o ministro Flávio Dino entrou com uma decisão, fizeram um acordão lá, e as emendas voltaram agora. Voltaram as emendas, coincidentemente, aí o Congresso começou a votar também as pautas. Interessante esse modo turbo de emendas, modo turbo de votações, né? Parece que é um combustível um do outro. Kobesh, é interessante, curioso e divertido se não fosse corrupção. A corrupção não é apenas crime, existe a corrupção legalizada também. E esse é um caso típico, porque está gravado, está demonstrado por eles, deputados, que dizem, se não vier emenda, a gente não vota. Tem um monte de casos assim, um monte de vezes que eles falam, nós até concordamos com a pauta, mas precisamos das nossas emendas, precisamos dos nossos cargos, dos nossos recursos. Isso é corrupção, mesmo que oficializada, mesmo que legal, é corrupção. Está estampado. É impressionante como eles insistem nisso. E tem outra, a lei de diretrizes orçamentárias, a Constituição era para julho. Ser votada em julho, antes das férias. Eles só podem sair de férias depois de votar. Por que em julho? Para que dê tempo de debaterem as diretrizes para o orçamento do país, que são importantíssimos, trilhões de reais a serem gastos, durante o segundo semestre, e votarem a lei do orçamento anual até dezembro, de uma maneira consciente, serena, segura. Só que ainda não votaram a lei de diretrizes orçamentárias. E parece que talvez nem votem, ou se votarem, vão votar no mesmo dia a lei de diretrizes do orçamento anual. Ou seja, ninguém vai poder pensar em absolutamente nada daquilo que está escrito. O orçamento desse ano vai ser conhecido por uma ou duas pessoas antes de ser aprovado, no máximo. E tem uma coisa... É extorsão institucionalizada, né? É extorsão institucionalizada. Só faço se você der a minha parte. O Fábio Viperno fala que é um parlamentarismo de extorsão. Parlamentarismo de extorsão. Ou presidencialismo de cooptação. Tem essa também. Agora tem uma questão, Acácio. O número de valores aí impressiona. Se a gente fosse pagar um tanto por dia, dava quase 1 bi por dia até o final do ano. Só que parece que eles vão fazer de blocos. Até amanhã, ó, você está vendo aqui no GC, aqui embaixo,
governo libera 7,6 bi em emendas até amanhã. Eu acho que só nesse 7,6 já dá uma aprovada em LDO, lei de orçamento. É quase 10%, quase 10%, mais de 10% do ajuste fiscal. Não, mais de 20%. Porque eles falam que é até 70% em 2 anos, que é a moda agora para impressionar mais a gente, né? Até 70%. Olha, em 2 anos, ou até 70 bilhões, em 2 anos, ou em 5 anos, etc. Em 1 ano, é no máximo 35 bilhões, então é mais de 20%. Fala, Cássio. Mas o mais maluco disso, eu confesso que eu tenho muita dificuldade, Montesquieu criou a separação de poderes, ao legislativo compete legislar, ao executivo compete fazer a gestão através do orçamento. No Brasil, nós deturpamos essa lógica, né? O legislativo, que não tem nenhuma responsabilidade fiscal, indica parte do orçamento, executa parte do orçamento, controla parte do orçamento e, o mais incrível, fiscaliza depois tudo isso, porque o papel dele é fiscalizar. Então, eles cobram uma parcela para exercerem o próprio papel. É muito louco isso. E nos últimos dias a gente tem discutido tanto essa questão, tanto essa extorsão legislativa, que eu fui pesquisar. Não há nenhum outro país do mundo que chegue próximo ao que nós estamos vivendo hoje no Brasil. 30% do orçamento, aproximadamente, é controlado pelo legislativo. O país que chega mais próximo a isso são os Estados Unidos, onde 2,6% do orçamento é controlado pelo legislativo. Aqui nós estamos 1000% acima do que acontece nos Estados Unidos. É um sistema de freios e contrapesos próprio, né? Exato. Específico nosso, é impressionante. Eu freio, eu faço contrapeso e eu reclamo se você não cumpre. Fala, Priscila, o que esperar dessas votações? Vamos para os temas aí. A gente tem pauta, pacote fiscal, a gente tem a LDO, a lei do orçamento, a gente tem a questão agora no Senado, que também tá em discussão, votação da regulamentação da reforma tributária, que já passou o texto e vai para a Câmara agora. E no meio disso tudo, olha que interessante, as prioridades da próxima semana. A proibição de celular de uso do celular nas escolas. Ou seja, eles misturam assim uns assuntos que não tem nada a ver um com o outro. Prioridade parece que está na mesma prateleira. Botar o orçamento e proibir celular na escola. Primeira coisa, né, Koba? Como você disse aqui, tinha o ano inteiro, em 4 dias. eu acho até que essa questão dele ter colocado na pauta prioridade é mais para poder também calar um pouco né, o ânimo do governo. Cortina de fumaça, né? Cortina de fumaça. E para as pessoas, inclusive quem, né, vai acreditar que até pode ser que aconteça em 4 dias resolver todas essas pautas prioritárias, o que eu particularmente não sou uma cientista política como Elias, né, e obviamente acho que não vai acontecer. Agora, é uma moeda de troca e a gente vê que não só as emendas, né? A gente tem percebido que os deputados têm aprovado legislações, alterações legislativas, inclusive na área do processo penal, posso dizer, e penal, como uma moeda de troca também e de populismo penal, né? Então a gente vê que é mais para falar para os meus, olha, eu vou votar, né? Esquece que eu ganhei emenda de tantos bi, de tantos mi, eu vou votar e olha, se você votou em mim, então agora a gente vai, eu acho que até alguma coisa vai passar, é óbvio, né? Com dinheiro no bolso, muda o humor, enfim, muda até o meu, imagina deles, né? Enfim, usando, e não estou dizendo que isso vai ser feito ilicitamente, nada disso, é uma troca, a gente já tem essa troca há anos, né? Sim. E nos acostumamos com isso, e agora ainda bem que minimamente tem essa transparência, tem essa publicização dessas emendas, né? Não como gostaria o ministro Flávio Dino, mas pelo menos minimamente, para poder dar essa destinação agora. Não vai ser aprovado. Tudo isso que você falou de questões prioritárias, eu entendo que em 4 dias, só se eles virarem à noite, ininterruptamente votando, né? A gente falando lá, apuração de Brasília do pessoal que conversa com a gente aqui, é de que o pacote fiscal, esse fica pro ano que vem. Aquela ideia do Haddad lá de corte de gastos, isso aí não vai. Aí o interessante, Gesualdo, é que vai votar a LDO e o orçamento, e o pacote fiscal fica para o ano que vem. Quando acho que dependeria do outro, né? Porque se você está falando do que você vai gastar e daquilo que você vai cortar dos seus gastos, você teria que conversar esses dois projetos e fazer uma solução
que esses projetos estivessem de acordo, mas não. Pra gente ver o nível que chega essa situação de extorsão mesmo. O que é o papel do Congresso? É debater, é discutir. E como é que debate, discute uma LDO, umas leis dessas em 4 dias para o fechamento? Significa dizer, liberou emenda, a gente aprova. Isso é compra de voto de forma indireta. Não existe outro nome a se dar isso. O parlamento não faz o papel que tinha que fazer, aprova leis de afogadilho, leis que vêm do executivo e, portanto, há uma clara distorção daquilo que Montesquieu pregava lá atrás, em O Espírito das Leis, que hoje, evidentemente, a gente tem uma forma diferente, até constitucionalmente. Na Constituição existem sim previsões do Legislativo interferir no Executivo, do Executivo interferir no Judiciário, do Judiciário interferir no Legislativo, mas tudo de forma institucional e não mediante extorsão financeira como tem sido feito agora. Basta o governo abrir o cofre que aquilo que ele pretende vai ser aprovado. O Congresso abdica da sua função tão somente visando o recebimento de emendas. Agora, o Pacheco, você sabe que um pouco desse valor exorbitante das emendas parlamentares nesse governo, e em específico do governo Lula mesmo, é um pouco atribuída à falta de articulação política do Congresso com o Palácio do Planalto. Segundo algumas pessoas, não teria o presidente Lula essa habilidade tão grande como tinha nos outros governos de relacionamento com o Congresso, por falta um pouco de interlocutores mais habilidosos politicamente, enfim, e coincidentemente a gente vê emenda sendo solta, despejada no Congresso, ministro das Relações Institucionais na corda bamba, há quem diga que ele não permaneça para o próximo ano. Você acha que essa também é uma característica? Isso é um dos motivos que justificam entre aspas, né? Um dos motivos que levam o presidente a soltar tanto valor de emenda para o Congresso para conseguir aprovar os seus projetos? Eu acho que são 2 pontos, Koba. Eu acho que existe uma dificuldade de relacionamento entre o Executivo e o parlamento, mas essa dificuldade ela também surge porque o governo não tem, nem nunca teve, este terceiro governo, Lula 3, nunca teve uma maioria parlamentar. Então, o governo, o executivo, acaba tendo que negociar projeto por projeto, né? Não existe uma maioria que vá garantir que o executivo possa aprovar todas as suas pautas, né? Ele tem que negociar pauta por pauta e, claro, o Congresso tem feito uma espécie mesmo de chantagem. Ou você me dá o que eu quero, ou eu não aprovo o que você deseja. Simples assim, né, Gesualdo? Então, rapaz, eu acho que essa história dessa extorsão não é de hoje, né? Esse discurso que falta habilidade na articulação política, falava-se isso do governo do próprio Jair Bolsonaro, falava-se isso da Dilma. Embora você negue, e eu sei que não existiu, o mensalão é um retrato disso. O que era o mensalão, se não uma forma de cooptar o legislativo, porque não havia articulação política suficiente para conseguir os votos. Então esse discurso de que falta articulação política e é por isso que a gente derrama dinheiro para comprar de forma lícita ou ilícita, como foi o mensalão, como surgiu lá no passado, quando o Fernando Henrique foi se candidatar pela segunda vez, a modificação da Constituição, se teria ou não havido ali compra de deputados. Infelizmente isso é histórico por conta do modelo que a gente tem, esse modelo presidencialista que precisa de um apoio do Congresso, e o apoio do Congresso do Brasil tradicionalmente é por conta de emendas ou de recursos financeiros ilícitos. Fala, Elias. Tem uma questão também que a gente tem que colocar para olhar para o futuro e também dar uma olhadinha para o passado. Esse modelo, ele é muito ligado ao que a gente tinha antes. Antes você tinha base governista. Isso alguns anos atrás, vamos falar 10 anos atrás, a base do governo. Hoje você não tem a base do governo. O que você tem hoje? Você tem o centrão. Então a gente está financiando um modelo político de parlamento, onde cada vez mais o recurso vai para as mesmas pessoas. Essas pessoas continuam, por exemplo, vamos ver quem elegeu mais prefeitos na eleição desse ano, né? Foi justamente esses partidos que fazem isso com o governo. Então, cada vez mais poderosos, cada vez com mais recursos, vem a eleição próxima, 2026, vão eleger muito mais deputados federais, consequentemente com muito mais recursos de fundo partidário, muito mais recursos de emendas. Essa concentração do poder do legislativo é o que eu falei, que a gente tem um poder muito grande do legislativo que acaba pressionando o governo federal. O governo federal não consegue governar. Então vai muito mais além do articulador político
da figura do articulador político como a gente tinha alguns anos atrás, né? Fala, Cássio. Tanto que existem partidos, e não são poucos, especialmente os partidos do Centrão, que eles não fazem o menor esforço e não têm a menor vergonha de não disputar cargo executivo, não disputar a presidência da República. Eles preferem, inclusive, que a briga pelo executivo fique polarizada, porque em sendo eleito o extremo A ou em sendo eleito o extremo B, eles precisarão do Centrão para que governem. E o Centrão negocia mais fortalecido essas circunstâncias. Então, hoje, infelizmente, nós somos reféns do parlamento. É o parlamento quem comanda o país, seja quem for o presidente. A banda vai tocar do jeito que o Centrão e o parlamento quiser. E aí, eu concordo com o Elias, concordo com o Gesualdo. Não adianta a gente culpar o interlocutor. O interlocutor, por mais forte que ele seja, por mais habilidoso que ele seja, ele vai ser refém dessa situação. A gente pode colocar o parlamentar mais fraco para falar em nome do parlamento. Ele vai estar mais forte que o interlocutor do governo em qualquer situação. Daqui a pouco a gente roda especificamente cada um desses projetos, porque teve novidade interessante na regulamentação da reforma tributária votada no Senado. O texto volta para a Câmara. Novidades em relação a os que saíram do imposto do pecado. A arma, por exemplo, saiu do imposto do pecado. A gente teve alguns incentivos interessantes a gás natural, carvão, coisas poluentes que deveriam estar no imposto do pecado. Esses tiveram incentivo. Armas. Arma saiu do imposto do pecado. Saiu do imposto do pecado. Saiu do imposto. Exato. Que é uma barbaridade, né? E o incentivo para gás poluente? Incentivo também, fiscal. Também. E carro elétrico está no imposto do pecado, que não polui. Olha pois só que contradição. Super contradição. Vai de 0 a 100 mais rápido que carro mecânico, então é pecado. Tem essa. A gente vai falar sobre isso já já.